E aí, povo de Deus, tudo bem? Estamos aqui novamente no horto. Já faz um tempo que a gente não via por aqui. Estamos aqui com o Samuel. Samuel gosta de vir aqui no horto para andar um pouco com o patinete dele. Mas, Samuel, aqui já faz um tempo que eu não venho por aqui para fazer uma gravação, porque tem um grupo de crianças que vem para cá que é tipo, como é que fala? Como escoteiro, alguma coisa assim. Então eles ficam marchando, ficam cantando. Tem até um garoto que vai na nossa igreja, aqui na fronteira, que ele também participa aqui. Aí acaba quando eu venho. Da outra vez que eu vim gravar aqui, não saía uma gravação, porque era tanta zoada da gurizada dos meninos cantando, né? Bom, mas essa aí é bênção. Eu gosto de sair um pouco também de casa. E sempre que eu trago assim o Samuel para algum lugar, eu procuro fazer alguma gravação e trazer alguma mensagem aqui para vocês. Hoje eu quero falar rapidamente, eu não quero estender muito nesse vídeo, sobre a visão, a necessidade da visão de Deus para o trabalho que você vai fazer. É interessante você lembrar, quando a gente olha para a vida de Abraão, que é o nosso pai na fé, e Abraão também, ele teve a gente vê essa chamada de Deus na vida de Abraão. Deus deu uma chamada para ele, Deus deu uma palavra para Abraão e ele começou a viver aquela chamada ali. Isso aí é bastante importante. Mas algo que é interessante é a questão da mudança da visão que ele tinha em relação ao propósito dele, né? A partir do momento que a palavra de Deus chegou para ele. O Senhor, ele falou assim: sai do meio da tua terra e do meio da tua parentela. É uma palavra, são duas orientações, ou melhor, é uma palavra, uma orientação: sair do meio da terra, do meio da parentela. Tinha os parentes dele, ele tinha a terra dele, o lugar onde ele nasceu, o lugar onde ele era muito acostumado, e também os parentes dele. E aí o Senhor diz assim: e vai para um lugar onde eu vou te mostrar. Ou seja, agora Abraão, ele já tinha uma visão. E a visão de Deus, amado, é justamente isso, a visão. Muitas vezes quando a gente fala de visão, as pessoas acreditam que é apenas uma grande ideia que você tem para desenvolver um determinado trabalho, tá? Isso é um erro, tá? Isso é um erro bastante grande. Por exemplo, para mim, quando a gente conversa sobre o programa de apoio evangelístico, muita gente vem para mim e pergunta assim: quando é que eu tive essa brilhante ideia de fazer esse trabalho? Quando é que eu tive a brilhante ideia, né? Onde é que eu vi, em quem eu me inspirei para ter essa brilhante ideia desse trabalho? Então eu sinceramente eu fico bastante incomodado com essa palavra, né? Brilhante ideia. Não é uma brilhante ideia, a realidade é essa. A questão é que o Senhor nos deu uma palavra. Não sei se o vento vai deixar de gravar, né? Tá bastante. Aí. Então, a questão é que Deus nos deu uma palavra. Deus falou conosco. Deus nos deu uma orientação específica. E essa palavra que vem de Deus, ela você tem que entender que ela é progressiva. Ela não começa, não é algo que começa e você tem toda a orientação. Deus nos deu uma palavra. A gente estava tendo um alvo, eu acho que isso não é errado, né? A pessoa ter um alvo de trabalho. E a gente tinha um alvo de trabalho, a gente estava sendo envolvido, né? Eu falo de mim e minha esposa. A gente estava sendo envolvido numa forma de trabalhar, isso é natural. A gente estava num ambiente, e até de certo modo eu posso falar assim, envolvido por uma visão de outras pessoas, que Deus havia dado para outras pessoas. A gente estava naquele ambiente ali, normal, vivendo a nossa vida, estudando, trabalhando, envolvido no trabalho da obra do Senhor. E aquele trabalho, de certo modo, era a visão que alguém teve de Deus. Mas chegou um momento que Deus nos deu uma visão. Deus começou a falar conosco. Deus começou a provocar em nós a ter também essa visão.
E a primeira coisa que Deus começou a confrontar foi a questão do lugar. O Senhor falou, olha, não cria raiz nesse lugar. Isso na época, eu estava justamente aqui no Paraguai, trabalhando aqui. E o meu desejo era, se você perguntasse para mim naquela época, em 2004, 2003, o meu desejo era ir para Assunção e abrir uma igreja em Assunção. Eu queria ter uma igreja em Assunção, eu queria abrir uma igreja em Assunção. Mas não foi nada disso, né? Essa é normal, a gente estava envolvido naquele trabalho da igreja, a igreja estava crescendo e essa era a visão nossa. Mas durante aquele processo, durante aquela caminhada, o Senhor nos dá uma palavra. Assim como Deus deu a palavra para Abraão, lá em Gênesis capítulo 12. Agora, essa questão de como Deus dá uma palavra é outro ponto também bastante interessante que você tem que tomar em consideração. Deus, Ele nem sempre vai falar da mesma forma para todo mundo. Ah, pastor, mas como foi que Deus falou contigo? Essa é a outra pergunta, né, que o pessoal faz. E quando eu começo a falar, às vezes as pessoas tomam aquilo ali como uma referência e tomam aquilo ali como Deus fala dessa forma. E nisso eu vejo também muito a falta de experiência dessas pessoas na convivência com Deus, de saber ouvir a voz de Deus. Isso me dá, assim, sinceramente falando, me dá muita tristeza, né? E é interessante que eu quando saio para qualquer lugar, eu vou pregar, eu gosto muito de falar nas igrejas sobre Deus falou comigo. Eu começo a falar de orientações muito específicas, de como Deus falou com a gente. Isso confronta, isso toca muito as pessoas das igrejas, porque eu sei que hoje em dia isso aí tá cada vez mais raro, parece. As pessoas não entendem, sabe? Às vezes obreiros chegam para mim e falam, mas como é que Deus falou com você? Né? Você ouviu a voz de Deus? Eu já tive experiência assim, mas isso não quer dizer que é sempre. Ah, mas foi alguém que trouxe uma profecia para você? Sim, eu já tive experiência assim, mas não quer dizer que é sempre. Ah, você teve um sonho? Eu já tive experiência assim, de Deus falar comigo através de sonhos, falar com minha esposa, né, através de sonhos, mas não é sempre. Ah, mas você teve uma visão, você viu? Eu já tive experiência assim, mas não é sempre. Então, amado, eu creio assim, sabe, que essa questão de você ter a visão é você ouvir a voz de Deus. E na época Deus falou assim, ó, sai deste lugar que eu vou te mandar uma outra nação e eu vou colocar uma obra nas suas mãos. E isso foi acontecendo. Eu não sabia para onde, fui para oração. Foi quando Deus falou conosco. Deus nos levou à Bolívia e quando nós chegamos na Bolívia, Deus começou a falar com a gente e nos dar orientações. Interessante que o que muitas vezes tardava para eu compreender a visão que Deus tinha para minha vida, era justamente a minha própria visão que eu tinha criado para mim. E eu não queria abrir mão daquela visão. E eu queria manter firme na minha mão aquela visão que eu tinha. E eu não queria receber a visão de Deus. Aqui, meu companheiro aqui tá aqui, tomando tereré. Chegou aqui pedindo tereré aqui. Olha lá, deixa eu tomar um tereré aqui. Eu gravando, tomando tereré e ele vem. Aí. Esse é o mante. Então, amados, certo é que Deus vai moldando a nossa visão. Deus vai moldando, como moldou a visão de Abraão. Houve uma revelação do próprio Deus para com Abraão. E ao mesmo tempo Deus começou a revelar para Abraão o propósito que Deus tinha para Abraão. E Abraão obteve aquela visão. E quando você tem uma visão de Deus, todas as suas decisões, elas são em direção àquela visão. Um exemplo que eu posso dar é da figura de Ló. Ló, ele não tinha uma visão. Então ele estava com Abraão, normal. Ló, ele andava com Abraão e ele não tinha uma visão. Então começou a crescer o gado dele e tal, os pastores e tal. Daqui a pouco ele começa a brigar com o tio dele. Porque ele era um camarada. Aí estão os mosquitão aqui. Ele era um camarada que não tinha visão. Então, o negócio dele era ter gado, era ter dinheiro, era ter lá. Aí começou a ter problema com o tio.
O tio falou, ó, se você vai para a direita, eu vou para a esquerda, se você vai para a esquerda, eu vou para a direita. Ou seja, procura teu rumo que eu vou procurar o meu. O que Ló fez? Ló tinha visão? Não. O que ele fez? Ele levantou os olhos, olhou para as campinas e olhou para o lugar onde tinha melhor facilidade para ele. Onde ele melhor podia viver melhor. Aonde ele ia ganhar mais dinheiro. Aonde ele ia ficar mais tranquilo. Aonde ia ter pasto pro gado dele. Aonde os pastores dele iam poder trabalhar. Onde é que era isso? Ele olha para a região ali de Sodoma. Né? Os campos verdes. E a Bíblia diz que Abraão ficou no lugar de montanhas e Ló vai justamente para essa região dos campos. Isso é uma pessoa que não tem visão. A pessoa que não tem visão é o seguinte: aonde é melhor para mim é para lá que eu vou. Ah, ali ó, lá é onde está o dinheiro, para lá que eu vou. Ah, lá onde eu vou ganhar melhor, é aí onde eu vou ter uma melhor vida para mim, então é para lá que eu vou. Ela não tem visão. Então praticamente a visão dela passa a ser sempre focalizar o lugar onde ela vai viver melhor, ganhar mais, ter um melhor carro, ter uma roupa melhor, ter uma folga financeira, um lugar chique, maravilhoso. Então essa é a visão. E o mundo é muito isso. O Samuel está aqui de novo. Não interessa. Eu não quero dizer, amado, que só quem vai para o lugar mais, tem os lugares mais feios, ou quem sabe se expor a uma situação que tem menos recurso financeiro é que está na visão de Deus. Não seja ignorante, tá, amado? Não seja ignorante não, tá? Por favor, não é isso. A visão de... Amado, eu converso muito isso com a minha esposa. Falo muito isso com a minha esposa. Eu falo, olha, não tenha medo de Deus nos direcionar para o lugar mais pobre, o lugar mais pobre que a gente já viveu na nossa vida, o lugar mais terrível. Não tenha medo, porque Deus vai estar com a gente. Ao mesmo tempo, não tenha medo se um dia Deus nos direcionar a um lugar muito rico e que é fora da curva do nosso nível financeiro. Tipo assim, eu vou fazer o que ali naquele lugar? Tem lugar que dá medo, amado, tá? Tem lugar, né? Você já parou para pensar o que é você fazer missões na Noruega? Já parou para pensar? Você já fez uma pesquisa? Você já fez uma pesquisa o que é fazer missões num país, naqueles países, Noruega, Dinamarca, aqueles países ali de... Ah? Você parou para pensar se Deus te manda para Inglaterra, lá para Londres, você trabalhar em Londres, que é um dos lugares mais caros da União Europeia, uma oposição terrível, o Islã entrando para todo lado ali e o nível financeiro lá em cima. Você já parou para pensar? Você não sabe o que é isso, né? Às vezes tem muita gente que não sabe nem o que é isso. Você vai fazer o que lá, amado? Você vai pedir recurso de quem para poder manter o seu projeto? Da igreja brasileira? Tá? Então eu falo isso para minha esposa, olha, não vamos ter medo. O que a gente tem que ter medo é a gente querer construir a nossa vida fora da direção de Deus. Mas voltando ao assunto aqui pra gente terminar, que o rapaz ali já quer ir. É o seguinte, o que eu quero comentar com vocês é o seguinte, pra gente terminar. Você tem que ter uma visão de Deus. Abraão, Deus começou a dar uma visão para ele. Essa visão ela foi construída, até chegou um momento que ele falou, olha, Abraão, tá vendo essa terra todinha aqui, ó? Olha para o norte, sul, leste, oeste. Eu vou dar tudo isso aqui para você. Pronto, Abraão. A visão ela vai sendo ampliada. No relacionamento que ele tem com Deus, no relacionamento que ele tinha com Deus, Deus foi ampliando a visão dele. Ele foi ampliando a visão. Olha, eu vou te dar essa terra. Não era a visão que ele tinha. Não foi Abraão que levantou e olhou a cabeça assim, eu vou conquistar. Não. Foi Deus que disse para Abraão que ia dar para Abraão. No entanto, aquela palavra, Abraão, ele não tomou posse, ele não viveu aquela palavra. Mas a palavra que foi dada para Abraão, passou para o filho dele, passou para o neto dele, entendeu? E a gente sabe que isso aí vai ter o cumprimento completo na pessoa do Messias, né? O Messias virá e vai colocar o povo dele ali em Israel e vai dar a terra por completo e o mundo será governado através daquilo ali, a gente sabe disso. Mas
a visão ampliada. E é interessante que a visão ampliada, ela não fica só em você. Essa visão ampliada, ela não vai ficar só em você. Ela vai crescendo em você, Deus vai te dando aquela visão. E quando você recebe uma palavra de Deus, que ela te dá uma visão de trabalho, você tem a capacidade de pegar aquela visão e transmitir para outras pessoas. E essas outras pessoas, elas vão adquirir aquela visão. Porque na realidade, não é uma questão que é sua visão de trabalho. Aquilo ali é a obra de Deus. E a palavra que Deus deu para você e que motivou o seu coração e te deu uma visão, aquilo ali é passado para outra pessoa. Aquilo ali é direcionada para uma outra pessoa. E essa outra pessoa, ela cata aquilo ali, o Espírito Santo comunica no coração daquela pessoa. Isso é impressionante. O Espírito Santo vai comunicar no coração dela e ela começa a viver ao vento. Do nada dá umas rajadas de vento assim, dá a impressão que dá que vai pegar o tripé aqui e derrubar. Então essa pessoa, ela começa a viver aquilo, ela adquire aquilo. E se é a vontade de Deus, se é o propósito de Deus, a palavra que Deus semeou no seu coração, ela é transmitida para uma outra pessoa e aquela pessoa também, ela começa a viver aquela palavra. Por quê? Isso aí é o processo de discipulado. A semente, que é a palavra, ela cai no seu coração como uma visão, ela começa a crescer e ela multiplica. Essa visão que você tem é transmitida a outro. Aquele outro vai pegar aquilo ali, também vai crescer e vai multiplicar e passar para outro. Todo projeto missionário que vem de Deus funciona dessa forma. Isso é uma visão de trabalho. O grande problema hoje em dia, volta ao ponto aqui para a gente terminar, é a falta de visão. Imagina se Abraão, ele levantasse e falasse assim: Deus me deu a Mesopotâmia. Aqui ó, o rio Tigre e Eufrates, aqui, toda aqui, essa região aqui é minha. Não foi, tá? Não foi. Deus deu a terra de Canaã, não foi a Mesopotâmia. Mas Abraão pode falar: ah, não, mas Deus quer que eu coma o melhor da terra, eu vou para a Mesopotâmia. Então hoje muita gente está fazendo assim. Deus está dando algo para ele, mas ele está olhando o que é o melhor da terra e ele quer aquilo ali, tá? E aí vai vir os problemas, tá bom? Então a palavra que eu quero te deixar nessa noite, é o seguinte, amado: viva a visão de Deus, viva aquilo que Deus colocou nas suas mãos e com certeza a vitória virá, tá bem? Um abraço, Deus abençoe, até mais.